Olá, gente, tudo bem? Graças a Deus, irmãos, estamos aqui para mais um episódio, dessa série de Gênesis a Apocalipse. E nós terminamos na última aula falando sobre uma pergunta de Deus, e essa pergunta que ficou no ar nós vamos respondê-la hoje por intermédio do Espírito Santo. A pergunta que Deus fez foi: quem te mostrou que estavas nu? É uma pergunta bem interessante, Nós já começamos falando dela, que se encontra aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 11, e disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? É uma pergunta bem interessante, Deus, como onisciente e presciente, obviamente ele sabia quem havia mostrado para ele que ele estava nu. Essa percepção, a gente precisa ter essa percepção do mundo espiritual. No momento assim, Adão respondeu totalmente humanamente, porque a primeira resposta dele, vou ler para vocês, que diz assim: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha que coisa tremenda isso. Primeiro de cara, Adão, ele não viu no mundo espiritual que tinha alguém por detrás disso, nós sabemos quem é. E aí, nesse momento em que Deus coloca na parede, aí, como assim? Quem te mostrou? Ele já lança sobre alguém. É o que nós fazemos hoje em dia normalmente, quando nós erramos ou pecamos ou fazemos algo que não agrada a Deus ou não agrada aos homens, a gente já lança, procura um culpado. É coisa meio de ser humano, síndrome de Adão, procurar um culpado. E aí, o primeiro culpado que ele viu foi Eva, porque foi, vamos dizer, a pessoa mais direta. Mas por detrás de Eva tinha alguém, e aí Eva fala, olha, na realidade a serpente me enganou. Deus não chega para a serpente e fala assim, ele não vai indo, peraí, eu vou até onde isso aqui, nessa cadeia para descobrir quem é o culpado. Ele já sabia que era o culpado. Então, por já saber quem era o culpado disso, ele já sabia que era Satanás, ele já lança para a serpente direto, Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus já coloca para nós algo assim, bem tremendo, e que hoje já fica claro. De repente, na época que foi feito o Pentateuco, pode não ter ficado muito claro isso, porque remetia ao Messias. Mas nós hoje que temos Cristo, que já morreu por nós há mais de 2000 anos, temos a nova aliança, o Novo Testamento, e começamos a entender melhor sobre qual o papel de Cristo em toda essa história da humanidade, em todo esse plano perfeito da salvação. Nós vemos que o Senhor está falando sobre ele aqui, o Senhor falando para a serpente: olha, na verdade eu não estou falando com você, eu estou falando, a serpente, humanamente falando, ela teve sim, como Adão e Eva também teve a sua punição por ter pecado daquele nível, Então a serpente foi que ela andava, e aí a partir daí ela ia rastejar, como nós vemos as serpentes até hoje rastejam. Mas quem usou a serpente, que foi Satanás, ele já lançou também sobre Satanás, porque Deus não deixa nada, nem um fio solto, ele não deixa. Ele realmente faz tudo com perfeição, caso de perfeição, para lá na frente, quando ele for julgado, que a palavra de Deus fala isso,
quando Deus for julgado, para que ele se ache sem culpa nenhuma, para que o homem seja culpado em tudo, para que Satanás seja culpado, os anjos caídos sejam culpados, todos aqueles que tiveram a sua culpa vão ter a sua culpa, mas Deus nunca vai ter culpa, porque ele já falou, porque ele já avisou. Tudo ele avisa, tudo ele por ser presciente, ele fala, é isso aqui, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente, e na infinita sabedoria de Deus. Então o que acontece? Ele já lançou o quê? Olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A mulher que ele está falando aqui é da mulher que vai trazer Cristo para a terra, e esta te ferirá a cabeça, e esta semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa semente que é Cristo, que Paulo fala sobre isso também, a descendência de Abraão, o único descendente de Abraão, Cristo, porque a partir de Cristo sim vieram as descendências de Abraão, somos nós que cremos pela fé, mas Cristo é a descendência de Abraão, porque é todo aquele que crê pela fé que Cristo é o Filho de Deus, ele se torna a descendência de Abraão. Então o que acontece? Ele diz assim, olha, feriu a cabeça, Jesus feriu a cabeça da serpente quando? Quando Jesus veio para a terra, ele já veio com esse intuito para que quando ele morresse, desse a sua vida por nós, ele acabaria com a morte. Louco isso. Quem trouxe a morte para o mundo? Satanás, por intermédio dessa inclusão que o homem deixou. Aí Jesus veio para quê? Para trazer vida. Ele mesmo disse que ele é a ressurreição, e vida em abundância. Então ele traz não somente a vida, mas a vida eterna. Ele consertou todas as coisas, tudo que estava errado ele consertou. Consertou por quê? Porque ele, num determinado momento, ele decidiu, ele falou sim para vir fazer isso, para vir completar esse plano perfeito que Deus já havia feito. Então, nesse momento que ele completou esse plano perfeito, o que ele fez? Ele falou assim, olha, e esta te ferirá o calcanhar. Porque no momento em que Satanás fez todo aquele tramo, aquele plano, na realidade ele sabia que não tinha outro jeito, ele sim queria acabar com Jesus, mas ele queria que Jesus o adorasse, nós sabemos, por intermédio daquela tentação no deserto, e não teve êxito naquilo que ele tentou fazer, mas o que acontece? Ele feriu somente o calcanhar no momento em que pregou Jesus na cruz. Uma ferida do calcanhar que levou graças a Deus, uma morte, mas com aquela ressurreição ao terceiro dia, porque a vida já era contida nele, ele tinha o poder da vida e da morte, o próprio Jesus, que Deus deu esse poder para ele, e aí ele venceu a morte. Então, nesse momento em que foi ferido o calcanhar de Jesus, Deus ele falou, bem, meu plano está completo aqui. Tá, mas tem consequências do seu pecado. Tudo que você que você peca, até hoje e até o final vai ser assim, vai ter consequência. Deus te perdoa, Deus te ama, Ele faz o melhor para você, Ele continua amando Adão e Eva do mesmo jeito, Ele continua amando Caim depois que matou o irmão, Ele continua amando todos que erraram em pecado, e eu e você hoje, Ele continua amando do mesmo jeito que nós erramos, quando nós pecamos, mas tem consequência o seu pecado. Então teve uma consequência aqui, uma para a mulher e uma para o homem. Olha que tremendo isso, não tem como fugir das consequências de Deus. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus pegou e lançou isso sobre a mulher, que a mulher não ia ter dor quando parisse, quando tivesse filhos. E ela não seria dominada, ela não seria sujeita a seu esposo. Ela era, vamos dizer, forte no mesmo nível, fisicamente eu estou dizendo, ela era em todas as áreas forte, inclusive sentimentalmente, mas Deus nesse momento ele trocou isso, ele tirou da mulher isso, essa força física igual a do homem, e essa força não é que o homem é insensível, ele é menos sensível, né, do que a mulher. Então eu digo sensibilidade, não é de sensibilidade do espírito, isso é outra coisa. Sensibilidade do espírito todos nós temos iguais, podemos ter a mesma, né? Porque nós somos espírito, né? Corpo, alma e espírito, certo? Agora, eu digo sensibilidade mesmo, de alma, de ser, aí sim, o homem é menos sensível nisso em relação à mulher. Por quê? Porque Deus colocou, para quê? Para que o homem dominasse. Para que o homem dominasse sobre a mulher. Então hoje essa luta toda das mulheres saírem do domínio do homem é uma luta contra o que Deus determinou, porque Ele determinou isso, e eu não estou falando como homem aqui, eu estou falando sobre Deus,
como ele determinou. Então, a partir do momento que ele fez isso, ele fez com o intuito de também punir o homem. E aí, normalmente, as mulheres, até já conversando com mulheres sobre isso, elas falam, poxa, mas parece que a punição da mulher foi bem pior do que a do homem. Não, na verdade é que é difícil para a mulher entender o que o homem passa e difícil para o homem entender o que a mulher passa. Então, para o homem entender hoje que é uma dor de parto, não vai dar, não vai acontecer. E ser dominado também não, porque por mais que às vezes tem pessoas que falam, mas aquele casal não domina. Não domina nada. Na realidade, veja bem, eu não estou falando sobre machismo e sobre feminismo aqui. Eu estou falando sobre o domínio que Deus colocou, entendam bem. Entendeu? Eu não sou uma pessoa machista, tenho 3 mulheres em casa e é uma bênção, graças a Deus, o meu lar não tem isso de eu domino, aquele domina. Não, quem domina o meu lar é Cristo, e é assim que tem que ser todos nós. Quem tem que dominar o nosso lar é Cristo. Entendeu? Agora, no caso aqui, eu estou falando de homem e mulher. Deus determinou que fosse assim, a gente é só olhar para a natureza e ver que é assim, né? Porque hoje, outro dia eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Isso que Deus lançou sobre a mulher, a gente vê que é dito, mas sobre Adão também, sobre o homem também. Olha o que ele fala. Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis, fala assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesses, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, quanto és pó, e em pó te tornarás. Então veja bem, gente, Deus aqui ele colocou um fardo pesadíssimo sobre o homem. Eu estava falando sobre minha esposa outro dia. Hoje as mulheres ajudam os homens, é bênção, não tenho o que falar. Minha esposa trabalha, minhas filhas trabalham, então não tem problema nenhum isso, gente. Mas o peso da responsabilidade não adianta, está sobre nós. É um peso que você sente, só o homem vai sentir, a mulher nunca vai entender isso, porque Deus colocou sobre o homem. Entendeu? Então, por mais que ela ajuda tudo, o peso da responsabilidade, ela nos ajuda muito quando ela está trabalhando no secular, mas esse peso que está sobre os nossos ombros foi Deus que colocou, não dá para fugir. E às vezes até brinco também em relação a isso, que tem algumas frases, principalmente de patrões, não, o trabalho dignifica o homem, e o homem tem que trabalhar. Sim, isso é óbvio. O próprio Deus colocou isso, e ele lá na frente de Provérbios ele fala sobre a formiga. Olha, vai ter com a formiga preguiçoso. Então você não pode ser preguiçoso, você não pode não trabalhar, você tem que trabalhar porque Deus colocou, mas ele colocou com uma maldição. Ele não colocou como uma coisa boa o trabalho. Eu não sei, pode ter gente que gosta do seu trabalho. Independente disso, trabalho é um fardo, trabalho é pesado. Deus colocou para que fosse assim e é assim. Entendeu? Então, gente, eu louvo a Deus porque não dá para você fugir das maldições que Deus coloca. Aí você vai dizer, e aquela pessoa rica que paga para todo mundo? Então, independente disso, ela tem um berço de ouro, ela veio de uma família assim, ela paga, tem empregados e pessoas que fazem tudo para ela? Tem, mas tem alguém pagando esse preço aqui. Não dá para não pagar, não dá para não fazer. Entendeu? Então tem que ser feito, o trabalho está para nós fazermos, porque Deus que colocou e não tem como fugir dele. Então sempre vai ter, mesmo que você pague para alguém. Então, continuando aqui, o Senhor fez algo assim tremendo, finalizando essa parte aqui. Olha só o que Deus fez nesse final aqui. E chamou a Deus, versículo 20 do capítulo 3. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Normalmente se coloca que essas túnicas de peles foi de peles de animais, então foi o primeiro sacrifício que Deus fez. E aí, então, disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós. Um de nós sabemos com quem ele estava conversando. Era o Pai, era o Filho e era o Espírito Santo. Então, eram os três conversando entre eles. E aí Deus disse, né? Eis que o homem é como um de nós três, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha o que Deus fez aqui. Nem isso, né? Deus, num determinado momento, ele viu, ele já sabia, como nós já sabemos, que era presciente, que ia acontecer, mas quando fala ele viu, é tipo assim, Deus sabia que ele tinha que fazer isso, então ele viu, não quer dizer que ele viu nessa lei e falou, ai, nossa, o que aconteceu aqui, e agora o que eu faço? Não, Deus é o sábio arquiteto, ele tem tudo planejado, ele viu antes isso, ele viu que ele ia ter que fazer isso, então ele tinha que fazer. Por quê? Imagina só, gente, se o homem que comeu a árvore do bem e do mal, já conhecendo bem e o mal como nós hoje, começou a ter que se vestir, porque antes eles estavam nus, porque eles eram como crianças, já falamos sobre isso, eles não viam maldade, mesmo sendo super inteligentes, né? Mas o que acontece? Se o homem como ele é hoje, comesse da árvore da vida eterna, ele ia viver eternamente desse jeito. O plano de salvação de Cristo vir, nos trazer a vida eterna, nos salvar para nós sermos puros, sem pecado eternamente, acabaria, não teria esse plano, porque o homem ia viver eternamente dessa forma aqui, misericórdia, né? Não daria para isso ser assim, não teria fim isso aqui, e a cada dia ficar pior, meu Deus, não daria para ser feito isso, e Deus sabia disso, lógico, sabe o arquiteto, então ele não podia deixar que o homem comesse dessa árvore da vida que hoje está lá num lugar preparado para nós, lá naquela cidade santa, no rio que passa, que sai do trono de Deus, que passa por essas 12 árvores, está lá em Apocalipse tudo isso, vão lá e pesquisem que é maravilhoso o Apocalipse. Então essa árvore dá 12 frutos, tem do lado e do outro lado do rio, olha só, 12 frutos dessa árvore. É a árvore que vai sustentar as nações eternamente. O que seria isso? Não é que a gente vai ter que comer dela para viver eternamente. Não, na realidade é que esse fruto que está aqui, ele está lá. Então, a partir do momento em que você aceitou a Jesus e você aceitou mesmo de coração, de verdade, você já passou da morte para a vida, você já tem a vida eterna em si. Nesse momento, quando acabar tudo isso, Jesus vier buscar a igreja, nós estaremos lá no céu, iremos com Cristo para morar com Ele eternamente. Automaticamente, a partir daí, nós teremos novos corpos, nós seremos trasladados, então nós já estaremos aptos para poder viver eternamente debaixo da glória do trono de Deus. Então, quer dizer, lá nós vamos ser diferentes do que a gente é hoje aqui, com esses novos corpos. Já teremos estrutura e condições para vivermos eternamente em espírito e em verdade. Então, isso, não que nós não vamos comer lá, mas nós já estaremos com posse disso, dessa árvore da vida eterna que foi tirada. Ela já está preparada e reservada para nós. Então, ele tinha que tirar e transportar para outro lugar. Então, tem várias vertentes sobre onde foi parar o Jardim do Éden, que a região que seria lá naquela região da Etiópia, ali no Oriente Médio, entre a África e o Oriente Médio, seria aquela região do rio Eufrates ali, onde estaria o Jardim do Éden. Sabemos que hoje ele não está lá. Tem gente que fala que ele está escondido. Não está nada escondido. Deus o levou lá na frente, em Apocalipse explica isso, né? Tem um momento em que Deus tira esse jardim e ele coloca suspenso ele nos ares para que nós possamos viver nesse jardim eternamente. Não é aqui na terra, não vai ser restaurado para isso aqui na terra, não vai existir isso, mas é lá onde o Senhor tem um lugar preparado, na cidade santa, na Nova Jerusalém celestial. Ele colocou esse paraíso lá, esse jardim que ele tirou da terra, ele colocou lá. Ele está lá agora, esperando por nós, para todo aquele que crê. Então isso é algo assim muito maravilhoso, a maneira que Deus fez aqui, né? Ele tinha ciência disso, de que o homem iria fazer isso, porque ia terminar fazendo, como fez a árvore do mal, ia fazer com essa árvore também. Então antes disso ele tirou. Amém, gente? Então, todos os comentários que vocês tiverem, coloquem lá, postem lá no nosso canal, tá? Perguntas, dúvidas, postem lá também, porque tem coisas que não dá para a gente sanar aqui, mas a gente vai lá ler e vai sanar as dúvidas de vocês, que vocês quiserem saber. É muito interessante isso, entendeu? E não se esqueçam de se inscrever no canal, aqueles que ainda não são inscritos, e principalmente criação, que entram lá, deixar o like, isso é muito importante, você deixar o seu like, e compartilhar, né, gente? Tem que compartilhar, né? O conhecimento e a sabedoria, nós não podemos ser egoístas o suficiente para não compartilharmos. O que estamos fazendo aqui, mestre Isaías, todos nós, professores aqui, estamos fazendo isso, compartilhando com vocês. Então é necessário que vocês compartilhem também com aqueles que precisam conhecer essa diferença entre o bem e o mal. É isso, eu queria falar só um pouquinho sobre isso,
que nós precisamos conhecer essa diferença entre o bem e o mal, para não sermos enganados como Adão e Eva foi. Entendeu? Nós temos que saber. Nós vemos na aula passada que foi fácil dele enganar, fácil assim, entre aspas. Eles eram sábios, mas ele tem argumentos muito bons e até hoje ele tem argumentos muito bons. Não foi bem assim, não é bem assim. Até hoje ele usa esses argumentos, ele é um imitador, não tem como fazer algo melhor que Deus, então ele fica tentando também imitar as coisas de Deus para poder nos trazer para o lado dele. Então, se você conhece exatamente a diferença entre o bem e o mal, e você só conhece por intermédio da palavra, essa própria palavra fala que não tem uma outra forma, o próprio Jesus citou isso, vocês buscam nela conhecimento, não é? Ele falou para os fariseus, você não busca nela? E é nela mesmo, mas espera aí. Como vocês buscam conhecimento? Como vocês querem buscar esse conhecimento sem ler? Ou como vocês querem buscar esse conhecimento se quando você lê, só lê como um livro de história? Não. Você tem que ler sim, não tem como não ler. Assistir às aulas aqui, maravilhoso, mas leia, vá acompanhando. E leia não só durante as aulas, leia depois também. Ela tem que ser um alimento diário seu, essa palavra. Entendeu? Então, é necessário que a gente faça isso, estejamos sempre meditando nela. E a partir daí você busque sempre em Deus. Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo me mostre. Por favor, papai, me mostra o que está aqui que eu não estou vendo. O que o Teu Espírito quer dizer com essa palavra. E Ele vai te mostrar, porque Ele é Deus. Amém? Então nós vamos estar aqui agora começando o capítulo 4 de Gênesis, quando nós falamos sobre o nascimento de Caim e Abel. Nós falamos sobre ele, eu não vou estar lendo ele inteiro, mas eu vou estar lendo algumas partes que nós vamos ter que dar uma corrida um pouco mais a partir de agora aqui, porque não só porque vai entrar genealogias, mas porque senão nós não vamos conseguir chegar em Apocalipse até a vinda de Cristo, né? Porque a Bíblia é muito extensa, ela é muito detalhada. Eu gostaria de detalhar para vocês, mas aqui não dá. Se vocês quiserem, entre lá no meu canal, chama Jornal UAU, sabe? No YouTube também. Lá tem detalhes de vários estudos. Eu estou começando a postar também dessas aulas. Lá eu coloco mais detalhados, são 10 minutos por dia, todo dia. Eu vou estar postando uma aula, então lá fica mais fácil. E não é essa aula aqui, é uma aula que eu faço lá em casa, entendeu? Porque essa aqui vai ser realmente para a gente dar pinceladas sobre o que Deus quer falar. Vamos tentar esmiuçar o melhor possível das partes mais importantes, mais interessantes. Não que uma genealogia, por exemplo, não seja importante, ela tem a sua importância, mas é um assunto mais aprofundado. Então não dá para a gente trazer um assunto mais aprofundado aqui, e eu trago lá nesse estudo de Gênesis no Jornal UOL, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. Aqui, o importante dessa palavra é que teve um momento em que esses dois cresceram, certo? E conforme eles cresceram, chegou um momento em que os dois começaram não somente a terem a sua profissão. Um se tornou pastor de ovelhas e outro se tornou agricultor, né? Sabemos que Abel era o pastor de ovelhas e Caim agricultor. Eram as duas bases, vamos dizer assim, econômicas da época, né? E aí, a partir daí, eles já começaram a adorar ao Senhor ali, porque começaram a sacrificar, trazerem sacrifícios para o Senhor, para tentar alcançar justamente essa proximidade de Deus. Então, hoje nós também temos que fazer isso. Nós somos hoje sacrifício vivo, nós conhecemos essa palavra, então nosso sacrifício hoje é diferente, não precisamos mais fazer esse sacrifício, porque Cristo foi sacrifício, mas nós hoje somos sacrifícios vivos. O que é isso? Você dá a sua vida todos os dias pela igreja que eu digo é pelos seus irmãos. O que é dar a sua vida? O que estou fazendo hoje aqui, o que nós fazemos na igreja, o que o pastor faz na igreja, o que nós fazemos nas células, nós damos a vida pelos nossos irmãos. Aquele tempo de vida nosso, nós damos para ajudar os nossos irmãos. Isso é dar a vida. Um irmão que precisa, está passando uma dificuldade, você vai lá na casa dele, abraça ele e dá carinho, dá amor, você está dando a sua vida para o seu irmão. Você está tirando o seu tempo de fazer o que você gostaria de fazer para você dar a sua vida para o seu irmão. Isso seria dar a vida. Então hoje nós temos o nosso sacrifício. Mas naquela época o sacrifício, o simbolismo era esse, e eles sacrificavam algo ao Senhor, mas o melhor que você tinha. Como hoje tem que ser o seu melhor, o seu eu todo ao Senhor. Então naquela época eles sacrificavam o que eles tinham de melhor, e Caim foi e deu o seu sacrifício. Qual a diferença? Abel deu o seu sacrifício e Caim deu dele, como muitas vezes se fala, de Caim foi aquele sagrado, vou dar meu resto. Não.
Ouça bem, olha aqui, eu vou ler para vocês essa parte, né? Olha, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Olha, Abel também trouxe e da sua gordura e ofertou ao Senhor. Mas olha só o que é interessante, só o versículo 4, mas olha no 3 que fala: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe primeiro. Ele trouxe primeiro que Abel, gente. Ele foi o que eu quero dar. E, gente, eu não vou dizer para vocês que Caim não deu o melhor. Com certeza, ele deu. Só que o problema aí era um só. Como foi que você deu? A maneira que estava o seu coração. Hoje, Deus, ele pede para nós que nós nos darmos por inteiro para Ele. E aí, onde está toda a questão? Caim se deu por inteiro? Em algum momento lá no seu coração, ele dando melhor, mas em algum momento no seu coração ele, poxa, esse fruto aqui eu podia comer, esse fruto aqui eu podia vender, sabe, isso aqui eu podia era para mim, olha, eu vou dar para Deus, mesmo que ele deu, mas como estava o coração? Então toda a questão está aí, como está o seu coração no momento em que você oferta ao Senhor. E Caim, ele não deu com o coração totalmente íntegro, totalmente entregue a Deus. E, irmãos, eu estou falando de pecado aqui. Eu estou em pecado, não posso oferecer. Não existe isso. Todo momento que você entra diante de Deus, estando em pecado ou não, você se rasga e entrega o seu coração ao Senhor. Deus perdoa os seus pecados em qualquer situação, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Todos os dias ela se renova. Em cada momento que Jesus demonstra o sacrifício dele na cruz, e a cada segundo, o tempo inteiro, todo momento ele faz isso. Ele está mostrando, olha, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Mas o sacrifício é aquilo que você entrega de coração. Eu vim aqui entregar de coração o meu sacrifício ao Senhor. Eu estou no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, onde eu estiver, entregando o meu sacrifício ao Senhor. Eu entrego o meu sacrifício quando eu vou e falo do amor de Cristo para alguém, quando eu ensino para alguém, quando eu cuido de alguém. O próprio Deus falou sobre isso. Olha, não adianta você dizer para mim que me ama, que você me sacrifica o seu melhor, se você não ama o seu irmão, se você não dá a sua vida pelo seu irmão. Então Cristo fez isso, Ele deu a sua vida por nós, e não só na cruz, mas Ele deu todo o seu dia a dia. O dia a dia dele era dar a sua vida a todos, e é isso que nós temos que fazer, dar a nossa vida, dar a sua vida no seu trabalho, dar a sua vida na sua escola, dar a sua vida na sua casa. É disso que Deus está falando, dar a sua vida. Amém, gente? Então é desse sacrifício que o Senhor fala conosco aqui. Nós vamos encerrar nesse momento dessa aula falando desse sacrifício, para que você guarde isso no seu coração, que você mantenha esse sacrifício vivo no seu coração. Você tem que manter, para que tudo que você for fazer no seu dia a dia, você faça como se estivesse fazendo para Deus, como se estivesse sacrificando o Senhor. Não é chegar no seu trabalho, mas isso aqui é uma porcaria, isso aqui não dá, não. Não é chegar na sua casa, eu vou ter que ir para casa, tenho que aguentar aquela mulher, tenho que aguentar aquelas crianças. Não é, se eu vou lá para a igreja, eu tenho que aguentar aquele culto, 2 horas de culto. Isso não é sacrifício. O sacrifício é quando você vai com alegria, trabalhar com alegria, quando você vai fazer as coisas com alegria. Deus já está falando muito comigo aqui. Quando você vai fazer tudo, você vai cuidar da sua casa, você vai lavar roupa, vai lavar louça, você vai fazer tudo com alegria. Tudo com alegria, como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso é o sacrifício que você está fazendo para as pessoas. Você está se doando para as pessoas. Fazer tudo com alegria. Esse é o sacrifício vivo que Deus quer de mim e de você. Amém, meus irmãos? Então, muita alegria de ter estado com vocês aqui nesse momento. Esse foi um sacrifício vivo meu. Eu amo fazer isso aqui, amo discorrer da palavra, e eu louvo a Deus porque nós vamos estar novamente na próxima oportunidade, continuando. Não se esqueça, nós paramos aqui no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. Nós não lemos até o 7, mas lembrem que eu falei para vocês, nós vamos estar passando assim, algumas coisas de passando, e vamos estar pulando em alguns trechos, mas nós vamos estar discorrendo sobre todo o assunto da palavra toda. Tá bom, meus irmãos? Então, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês aqui, amei estar com vocês aqui, e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.